Ora, gostaria de começar por agradecer ao Ecoseguros o convite para estar aqui hoje a encerrar a primeira conferência anual Ecoseguros. Felicito o Ecoseguros por esta iniciativa que permite à comunidade dos seguros e a todos quantos acompanham este tema poderem continuar a contribuir para o debate de ideias e a acompanhar o desenvolvimento deste importante setor num ano tão dramático. Embora fisicamente afastados uns dos outros, e não existindo a possibilidade de estarmos presencialmente, a proximidade e o alargamento a mais participantes são vantagens que estas formas de encontros virtuais proporcionam a todos quantos não se querem privar destas conferências. E cumprimento igualmente todos os oradores e participantes. O papel da atividade seguradora na recuperação pós-pandemia, tema que nos reuniu ao longo desta conferência, já se iniciou. E julgo que podemos encarar de forma positiva o futuro. Não por acaso. O setor segurador desempenha um papel insubstituível na economia e na vida em sociedade e reúne condições para se constituir um parceiro ativo na recuperação pós-pandemia. A relevante função socioeconómica dos seguros é a todos os níveis fundamental, designadamente a função de mitigação e gestão dos riscos, aos quais a vida humana e as atividades económicas estão expostas. Também a função redistributiva, através da devolução à sociedade e à atividade económica de parte dos rendimentos captados, e a função pedagógica e preventiva na promoção de boas práticas e bons comportamentos reforçam o papel do seguro no dia-a-dia das famílias e das empresas. Não menos importante é a sua função de captação e capitalização de poupanças para diversas finalidades, ditadas em particular pelos eventos e riscos ligados ao ciclo de vida, o qual se tem vindo a alargar por virtude do aumento da longevidade. A boa execução destas funções está dependente da capacidade do setor segurador. Só um setor segurador saudável e sólido, com capacidade de oferta, adaptada às necessidades das famílias e dos agentes económicos, pode apoiar a economia e as famílias e contribuir para a sua reconstrução perante os dramáticos efeitos da pandemia de Covid-19. Portugal conta com um setor segurador maduro, experiente e com provas dadas, o qual tem contribuído de forma significativa para responder às necessidades do país, potenciando níveis de confiança dos agentes económicos no desempenho das suas funções, facilitando as atividades económicas e o investimento e oferecendo proteção às famílias. Quando falamos do setor segurador, é necessário destacar o papel da vasta rede de mediadores de distribuição. Os mediadores de seguros constituem um pilar fundamental da atividade seguradora. A sua capilaridade permite aferir no terreno as reais necessidades das famílias e das empresas ao longo da cadeia de valor do seguro. A experiência que esta rede acumula, a modernização da sua operação e a profissionalização da atividade, entre outros, têm contribuído para o peso significativo que se tem na atividade de distribuição de seguros. Partimos para a atual crise com o setor segurador mais preparado para enfrentar os desafios causados pela pandemia de Covid-19. Diversos fatores contribuíram para esta realidade. Dentre estes fatores, realço a entrada em vigor no espaço europeu, em 2016, do regime de Solvência II, que no seu desenho beneficiou da incorporação das lições da crise financeira do início da década. O regime de Solvência II representou uma mudança significativa de paradigma no setor segurador, promovendo a criação pelas empresas de seguros de uma cultura de gestão baseada nos riscos. O aumento da sensibilidade das métricas de solvência aos riscos efetivamente incorridos, bem como o reforço da transparência e disciplina de mercado, trouxe benefícios claros em termos de incentivo a uma gestão sã e prudente do negócio, sendo destacar, em particular, as medidas tomadas de redução da concentração das carteiras de investimento por emitentes ou grupos económicos, bem como o maior alinhamento da oferta de garantias financeiras em produtos de seguros do ramo vida com as disponibilidades do capital. Verificou-se um reforço do nível global de fundos próprios no setor segurador, aumentando assim a sua resiliência. Os importantes níveis de solvência das empresas de seguros revelaram-se e têm-se revelado fundamentais para a resposta à crise.
A pandemia de Covid-19 tornou mais visível a importância desta variável na resiliência do setor segurador aos choques dos mercados financeiros e aos riscos inerentes a uma crise económica. Realce também o fator inovação. As empresas de seguros são, na sua gênese e pelo seu perfil, entidades que muito investem na inovação. Seguem, a bem dizer, quando não se antecipam, o rumo da digitalização que marca a evolução das atividades económicas e as novidades tecnológicas que o mercado coloca à disposição para modernizar a gestão das organizações e a produção ao longo das cadeias de valor, tendo como causa e efeito a oferta de novas experiências para os consumidores, em que a acessibilidade, a qualidade e o preço são fatores-chave num mercado competitivo à escala global. A adoção do digital na atividade seguradora é um processo que vem conhecendo desenvolvimentos há muitos anos, mas que a pandemia de Covid-19 tornou mais visível, tendo conhecido, em face das circunstâncias, uma aceleração bem-sucedida em termos de capacidade operativa e de aceitação e envolvimento por parte da sociedade. O nível de confiança com que o setor financeiro enfrenta hoje a atual crise, e em particular o setor segurador, é também fruto do resultado de uma supervisão mais vigorosa. Não devemos esquecer que a supervisão financeira está hoje mais forte, dispõe de instrumentos e poderes de intervenção mais robustos. O trabalho em rede, que tem sido intensamente desenvolvido pelas autoridades europeias, conduziu a um nível de coordenação que permite hoje encontrar respostas locais e globais mais completas e efetivas. Estes fatores permitem explicar o bom estado do setor segurador em Portugal para responder aos problemas trazidos pela pandemia Covid-19 e para desempenhar um papel ativo na reconstrução da economia. O setor segurador adaptou-se muito bem e rapidamente à nova e excepcional realidade do ano de 2020, mostrando resiliência e capacidade de prevalecer em situações de grande complexidade. Com efeito, o setor segurador tem demonstrado, no contexto económico de elevada adversidade e incerteza que estamos a viver, solidez financeira e operacional e capacidade de adaptação e de inovação para dar resposta às necessidades impostas pela severidade do choque sanitário e dos seus efeitos económicos e sociais. A resposta das empresas de seguros e dos mediadores para manterem as suas operações a funcionar em regime de teletrabalho, a boa aceitação das orientações e recomendações da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, a aceitação do regime de moratórias estipulado por legislação específica ou a oferta de produtos adaptados à nova realidade, como por exemplo a oferta da telemedicina ou a implementação de marketplaces, são reveladoras da elevada capacidade de adaptação, flexibilização e inovação das empresas de seguros e da mediação. Este desempenho mostra-nos de forma muito evidente que as empresas de seguros precisam de estar bem capitalizadas e capacitadas, precisam de dispor de boas práticas de governance e ainda de fazer uma rigorosa monitorização dos riscos e de implementar modelos de negócio realistas e sustentáveis. Perante a severidade dos efeitos da pandemia, a ASF emitiu orientações quanto à limitação de distribuição de dividendos, introduziu flexibilização na utilização de medidas previstas no regime de Solvência II, estabeleceu reportes extraordinários de solvência e liquidez, bem como emitiu orientações relativas ao relacionamento e comunicação com os clientes e diversos esclarecimentos ao público, aliviou a operação através da dilação dos prazos de supervisão e de reporte de informação e autorizou a realização de exames à distância de cursos de qualificação de distribuidores. A contração económica pode motivar correções descendentes nos mercados financeiros, impactando as carteiras de investimento, assim como pode contribuir para reduzir o volume de negócio, o que, aliás, se veio a concretizar. E pode também colocar problemas de rendibilidade. Depois de, nos primeiros meses da pandemia, se terem registado correções negativas relevantes nas carteiras de investimento das empresas de seguros, conduzindo à deterioração das posições de solvência, a situação, no final do terceiro trimestre, revela um movimento de recuperação que conserva estas posições acima dos limiares regulamentares. O rácio de cobertura
do requisito de capital de solvência situava-se em 173%, refletindo, face ao final de 2019, um decréscimo de 6 pontos percentuais. Com efeito, a produção global do seguro direto das empresas de seguros sob supervisão direta da ASF registrou até ao final do terceiro trimestre uma diminuição de 22,9% face ao período homólogo, situando-se acima dos 7,1 mil milhões de euros. Para este resultado, contribuiu o decréscimo acentuado do ramo vida, de 42,9%, sendo que os ramos não vida registaram um aumento de 4,2%. No mesmo período, os custos com sinistros globais sofreram um acréscimo de 15,4%, tendo contribuído para este resultado o acréscimo expressivo do ramo vida, com 24,2%, sendo que os ramos não vida apresentaram um aumento de 0,3%. Comparando com os números do terceiro trimestre de 2020, comparando os números do terceiro trimestre de 2020 com os números do trimestre anterior, a análise por linhas de negócio revela, no entanto, variações diferentes, com as taxas de sinistralidade a crescerem nos segmentos automóvel e acidentes de trabalho e com uma evolução oposta no segmento incêndios e outros danos, sendo que se verificou um movimento de convergência para a manutenção da taxa de sinistralidade global do mercado dos ramos não vida. A variação dos custos com sinistros reflete os efeitos temporários do período de confinamento. Merece, portanto, cautela a avaliação dos reais impactos, quer para os tomadores de seguros, quer para as empresas de seguros, devendo ser ponderados outros movimentos, designadamente a análise da sinistralidade num período de tempo suficientemente alargado, a devolução de prémios de seguros aos tomadores de seguros, em resultado da redução dos riscos cobertos, a atribuição de bonificações na renovação de prémios de seguros aos tomadores de seguros, a título de compensação pela diminuição das taxas de sinistralidade e ainda o diferimento de sinistros para 2021, com o respectivo reflexo na constituição de provisões no exercício em curso. Num contexto de elevados riscos, a ASF continuará a monitorizar os operadores através de métricas adequadas, como por exemplo, na vertente prudencial, com indicadores de rendibilidade, solvabilidade, liquidez e sinistralidade, fazendo uso também de abordagens complementares, tais como exercícios de stress test, que testam cenários adversos, passíveis de materialização, determinando sempre que necessário medidas corretivas e de mitigação de impactos. Neste momento, se alguma certeza existe, é quanto à incerteza da verdadeira dimensão da crise e quanto ao perfil de recuperação económica. Os problemas que carecem de soluções serão sempre de elevada magnitude. O setor segurador faz parte da solução e reúne condições para ter um papel ativo na reconstrução, justamente pelas funções que desempenha na economia e na sociedade e por reunir as condições que acima referi. Tem pela frente desafios muito importantes. Vivemos um tempo de esperança que está associado a mudanças e transformações suscetíveis de trazer no futuro uma economia mais sustentável e uma sociedade mais responsável. A expectativa é de que esta pandemia molde as necessidades da economia e da sociedade e de que o setor segurador se ajuste gradualmente, seja no modus operandi, seja na oferta de soluções, contribuindo para a confiança que nos faz andar para a frente. O setor segurador deve continuar a contribuir decisivamente para este desafio, assegurando a gestão profissional dos riscos relevantes, tanto de índole biométrica como patrimonial, gerando, através de mecanismos de mutualização, uma maior capacidade de reação das famílias e das empresas a eventos inesperados e adversos que dificilmente poderiam se ter de forma isolada. O setor segurador tem sido muito rápido na adoção de inovações decorrentes da aplicação de tecnologia em áreas de gestão, operacionais, de avaliação de risco e de comercialização. As novas tecnologias apoiam a reorganização dos modelos de negócio, removem processos burocráticos e potenciam economias de custos nas operações e benefícios nos tarifários. A transformação digital está a mudar a forma como as empresas de seguros e os consumidores se relacionam,
seja na contratação dos seguros, seja na gestão dos sinistros ou na aplicação da poupança. A seguradora do futuro terá a capacidade de mensurar riscos, gerar cotações e emitir apólices tailor-made num período de poucos minutos. A atividade seguradora terá a capacidade de oferecer soluções mais diferenciadas, adaptadas a cada consumidor. Um grande desafio que o setor segurador tem realmente pela frente está em saber como é que será feita a incorporação das novas tecnologias nas suas cadeias de valor. Mas a transformação tecnológica e dos modelos de negócio, através do digital, acarreta riscos adicionais e diferentes dos riscos tradicionais. Muita da inovação digital assenta no tratamento de uma enorme quantidade de dados. A potencial acumulação de dados confidenciais e a eventual falta de transparência na sua manipulação, a dificuldade de identificação de quem os processa e a possibilidade de uso dos mesmos para efeitos de cruzamento com outro tipo de dados sem autorização são potenciais riscos a evitar. Com efeito, as novas tecnologias originam problemas que decorrem do risco associado à proteção e segurança de dados e sistemas. Colocam-se, portanto, questões de natureza ética na utilização de dados pessoais e riscos cibernéticos associados a elevados volumes de informação detidos pelos operadores. E uma eventual tendência excessiva na simplificação da oferta de seguros tem riscos para os consumidores que não estão devidamente elucidados sobre as características dos produtos que estão a adquirir e da adequação ao seu perfil de risco e necessidades. Esta transformação constitui um desafio adicional para os supervisores que, devendo assumir um papel ativo no ecossistema digital, devem balancear os benefícios e os riscos para o consumidor e o mercado. Neste sentido, é essencial o desenvolvimento de um quadro normativo equilibrado que permita fornecer um elevado nível de proteção dos consumidores sem criar obstáculos desnecessários à inovação. O setor segurador tem sido, no entanto, mais lento na oferta de produtos que respondam às necessidades trazidas por fenómenos tão importantes como as alterações climáticas e a digitalização da economia, ou o envelhecimento da população e o aumento da longevidade. A atividade seguradora tem aqui desafios importantes para assumir, seja reduzindo o protection gap, que tem hoje níveis muito preocupantes, como por exemplo na cobertura de riscos sísmicos, seja oferecendo poupança e seguros de saúde plurianuais e de longo prazo, ou seguros de vida ligados à reverse mortgage. A crise acelerou estes fenómenos ou deu-lhes mais visibilidade. Os riscos em presença terão que encontrar resposta numa mudança de paradigma que passa pela mutualização do risco. Seguramente que estas mudanças não poderão ser feitas sem o setor segurador. Aprofundando um pouco alguns dos desafios do setor segurador. Primeiro, as alterações climáticas e a atual pandemia vieram realçar a problemática do protection gap, isto é, do diferencial entre as perdas económicas decorrentes de eventos adversos e aquelas que se encontram efetivamente protegidas por intermédio de cobertura seguradora. Está identificada a necessidade de se encontrarem soluções para encurtar aquele gap para diversos riscos a que estão sujeitas as famílias e as atividades económicas e, no limite, o Estado. Sejam riscos catastróficos, incluindo os eventos sísmicos, que no caso de Portugal deveriam ter uma atenção particular, sejam riscos pandémicos ou riscos de longevidade. As alterações climáticas irão, previsivelmente, aumentar a severidade e a frequência de ocorrência de fenómenos naturais adversos, tal como incêndios, períodos de seca, inundações ou tempestades, reforçando os receios de crescentes limitações na disponibilidade de cobertura de seguros ou da sua disponibilização a tarifas que sejam economicamente viáveis. A penetração de seguros em Portugal, com coberturas de riscos catastróficos, é reconhecidamente baixa, especialmente quando comparada com outras economias desenvolvidas, amplificando a vulnerabilidade social e da atividade económica para riscos desta natureza.
o desenvolvimento de medidas que estimulem a procura e possibilitem a oferta de produtos a preços confortáveis, com vista à colmatação do Protection Gap, será assim essencial para propulsionar a resiliência nacional a fenómenos desta natureza. Além de atuar no sentido da redução dos custos globais, em especial daqueles que teriam sempre de ser assumidos pela esfera pública, em situações de catástrofe, o aumento da cobertura seguradora permite, no âmbito do processo de subscrição, uma maior capacidade de mensuração dos riscos ex ante e o incentivo à implementação de medidas de mitigação desses riscos, reduzindo assim as vulnerabilidades. Um segundo desafio. Os seguros têm um contributo para dar na oferta de respostas associadas ao risco de longevidade. O aumento da longevidade irá impor, com efeito, já está a fazê-lo, correções na redistribuição do consumo e do rendimento ao longo do ciclo de vida. Sendo maior a longevidade, é necessário gerar mais rendimento e ou acumular mais poupança durante a vida ativa. Responder a este desafio passa, por um lado, pela incorporação de inovação no desenho dos produtos, capaz de conciliar fluxos regulares de rendimento na reforma e proteção dos riscos de despesas médicas e de outras, provenientes de problemas de saúde que decorrem do aumento da idade e da dependência, e suscetível de mobilizar a captação de poupança de longo prazo. Estamos na presença de uma mudança de paradigma em que a promoção de uma cultura de poupança, alicerçada nas suas finalidades e objetivos específicos, poderá ajudar a ultrapassar o desincentivo que constituem as baixas taxas de juro para a mobilização de poupança de longo prazo. A propósito da poupança de longo prazo, um desafio que se irá colocar muito em breve em Portugal e na Europa tem que ver com a necessidade de garantir um enquadramento nacional da solução pan-europeia de poupança para a reforma, conhecido por PEP, constituindo uma possibilidade de reforço dos regimes nacionais de pensões. E um terceiro desafio que tem que ver com o tema da atividade seguradora, em que esta atividade é chamada a ter um papel de relevo no Sustainable Finance, no desenvolvimento sustentável. É hoje indiscutível a necessidade de promover uma economia mais sustentável, onde as decisões de investimento e a criação de produtos estejam alinhadas com as preocupações ambientais e sociais. Estamos, de novo, perante uma mudança de paradigma. O setor financeiro, no qual se inclui o setor segurador, é visto como um detentor de um papel indispensável na transição para um desenvolvimento sustentável, uma vez que as transformações a operar à maioria das atividades económicas originam necessidades de investimento. O setor segurador deverá tornar-se um agente de promoção do crescimento sustentável através da oferta de produtos e serviços que tenham em consideração os aspectos ambientais, sociais e de governação, bem como direcionando os fluxos financeiros, os investimentos e as poupanças para projetos, empresas e instituições que promovam a transição para um novo modelo de desenvolvimento da sociedade. O contributo do setor segurador para esta transformação ocorre nos dois lados do balanço. Do lado ativo, na reorientação progressiva das carteiras de investimentos para Green Investments, e do lado passivo, na adequação da sua oferta seguradora, seja na cobertura de riscos ambientais, de catástrofes naturais e de outros riscos específicos, ou em produtos de poupança para a reforma e cuidados de saúde. Todas estas transformações colocam grandes desafios às autoridades de supervisão financeira. Compete-lhes criar quadros normativos que permitam o justo equilíbrio entre as várias dimensões a proteger: a proteção dos consumidores, trabalhando para a sua maior capacitação e assegurando que os operadores prosseguem adequadas condutas de mercado, o desenvolvimento do mercado perante os benefícios e os riscos das respostas, garantindo um ambiente regulatório saudável e dinâmico que facilita a oferta de produtos adaptados às novas necessidades e mais personalizados, e a estabilidade económica e financeira, assegurando transições não disruptivas.
No futuro, como no presente, a reconstrução da economia requer um setor segurador com instituições sólidas. A solidez financeira continuará a ser um pilar fundamental. A robustez dos sistemas de governação e dos padrões de conduta de mercado constituem pilares igualmente fundamentais. O setor segurador conta, do lado da ASF, com uma visão holística e moderna da regulação e supervisão que propicie condições de desenvolvimento e modernização das empresas de seguros e dos mediadores em sã concorrência, contribuindo para o bom funcionamento da economia e assegurando em simultâneo a proteção do consumidor. É neste equilíbrio de mudança, sem comprometer a prudência e a estabilidade, que continuará a residir o foco central da atuação da ASF, procurando também contribuir para a reconstrução que vamos ter pela frente. Muito obrigada pela vossa atenção.